Amigos do Campo Neutro, grande abraço. Presidente Edson Pereira, ex-presidente do Jacareí Atlético Clube. Hoje, dia 6 de junho de 2020, estou aqui na residência do ex-presidente. Edson, antes de começar a conversar, só para você ter uma noção, olha, o Campo Neutro muito bem recepcionado hoje. Olha, se eu soubesse, o Mauro Martins curtindo aí, ó, os salgadinhos sensacionais. Realmente hoje eu vou tirar a barriga da miséria por aqui. Presidente, obrigado. O café, aliás, esse copo pode ser, a gente não pode tomar agora, estamos de máscara, mas vamos deixar do lado. Depois. E Edson, você tá, Edson, a mesma pergunta, antes nós entrarmos em alguns assuntos relacionados à polêmica da cidade, com relação deixou dívida, não deixou dívida no Jacareí Atlético Clube. Você está quantos anos hoje, Edson? 51. De futebol? De futebol eu estou há 40 anos. 40 anos? Sim. Nesses 40 anos, presidente só do Jacareí Atlético Clube ou não? Presidente do Jacareí Atlético Clube, gerente de futebol em outros 2 clubes, né? No Rio, na Série B, esse ano passado. Aqui no atual clube que eu estou ajudando. Esse aí você vai revelar depois para a depois gente ou não? Está uma pandemia, agora os clubes estão parados, né? Nós tivemos que paralisar o trabalho devido à pandemia. Você passou no Jacareí? Quando, na verdade, eu assumi a parte de administração do Jacareí junto no Sub-20 em 2008 para 2009, quando era do seu Pedro Murta, que eu passei a trabalhar na base. Que ele era o presidente? Que ele era o presidente. Sim, junto com outra pessoa. Foi bem depois do alemão, então, na verdade. Bem depois, bem depois. Tá. Agora, ser presidente mesmo... Foi a partir de final de 2010, quando acabava o mandato do Ávila, e foi antecipado a eleição para que desse sequência dos trabalhos que já vinha acontecendo. Foram 4 anos à frente do Jacareí Atlético Clube? De 2 de gerente... Pode entrar, é ao vivo aqui, né? 2 de gerente de futebol, 2009 e 2010 na gestão do Ávila. Certo. Né? Que, por sinal, fez um excelente trabalho. O Ávila é o presidente, está nos acompanhando. O presidente, na verdade, tirava até a grama lá do estádio. O Ávila... Não só ele, como todos nós que participavam do trabalho. Vocês pegavam no breu. Vaidade não tinha naquela época, não, né? Não pode ter, né? Independente de ser presidente, eu acho que o principal é você não ter a vaidade de status de presidente, porque o clube tem que andar de um jeito ou de outro. Tá, mas aí foi... Bom, então 2011, 12, 13, 14... Não, na realidade, assim, de agosto, se eu não me engano, de agosto de 2011, assumi para dar sequência no trabalho que já vinha sendo feito com o Ávila. Assunto já que vamos entender. Foi nesse período que o São José jogou aqui no estádio do Jacareí Atlético Clube, até que o Benedictes Vernides, o Gelé, o presidente, que o estádio ficou interditado. Foi essa época você estava no comando do Jacareí? Eu era o presidente do Jacareí Atlético Clube. Bom, e na verdade, depois falando com relação à vida e tudo, mas esse problema que teve com o São José aqui, questão da torcida e tal, realmente interditou, houve esse problema, hoje complicou o Jacareí por não estar disputando o campeonato? Vamos aproveitar. Por etapa. Isso, para que fique bem esclarecido. O Jacareí Atlético Clube, ele não tem o poder, ou não tinha, na minha época... Vai respondendo aí. Na minha época, não tinha o poder de emprestar, alugar, ceder para ninguém, porque a permissão de uso, ela só dava direito a uso. Para que o São José usasse o estádio do Jacareí, do Jaque, naquela época, na época, teria que ter o aval da prefeitura. Quer dizer, o presidente podia chegar lá, olha, não, vem jogar aqui que eu autorizo. Não, tanto que quando a diretoria do São José me procurou, eu fui bem claro, só quem pode ceder o estádio para mando dos jogos do São José é a prefeitura de Jacareí. Que seria a Secretaria de Esportes. Através da sua Secretaria de Esportes. Então, pode ir.
Pode passar. Pode passar tranquilo. Pode passar. Pode passar. Tá fazendo aí? Então, assim, eu encaminhei toda a situação para o São José, que eles deveriam procurar a Secretaria de Esportes de Jacareí, prefeito, e fazer a solicitação, o que eles fizeram. Então, na verdade, o problema ocasionado pelo São José aqui não é culpa da diretoria que administrava o clube naquela época. Não, o Jacareí, em momento algum, ele assumiu qualquer benfeitoria para que o São José jogasse. O estádio estava liberado para jogos da Série B do Campeonato Paulista, para o Jacareí. Certo. Tá? Então, quando se fez o acordo entre o São José e a Prefeitura de Jacareí, houve, porque os dois prefeitos eram do mesmo partido, Sim, sim. houve uma união e foi assim. Um acerto entre eles, o que ficou Sim, foi determinado. feito um contrato em nome do São José de cessão para uso do São José para os jogos do campeonato da Série A2. Tá. Então, na verdade, quanto a isso, os problemas que estão aí hoje, mas então vamos caminhar direto na veia. Edson, há um comentário da cidade de que o Jacareí Atlético Clube não disputa a competição em razão desse problema, do estádio estar interditado, mas eu acho que essa história já não é a verdadeira, porque o estádio tem alguns problemas ainda. Sim. Tá, mas a questão é a seguinte, que você teria deixado uma dívida e o comentário você rebate essa questão, Edson? Eu acho que não é nem questão de rebater, mas esclarecer. Esclarecer que às vezes as pessoas são leigas e elas não entendem como que funciona, porque só quem senta na cadeira é que sabe o que Quando faz. você fala de leiga, são pessoas do clube, então. Também são pessoas que acham que supõem que sabem mais do que os outros, entendeu? Se consideram mais. Porém, para informação, todo mundo sabe que a lei de responsabilidade fiscal, tá, existe para todos os clubes e para todo presidente. Qualquer dívida na gestão do presidente em questão vai para o CPF do presidente. Não Quer fica dizer que mais na no clube. sua época, Da minha gestão, essa época sua de sim, 2011 a 2014, 11, 14, tudo que tiver relacionado no meu nome está no meu CPF. Por exemplo, existe uma ação trabalhista dos jogadores que passaram de todos os atletas que passaram, um que eu ajudei, que é quando você ajuda amigos, por isso que eu abre ajudei. aspas esse amigo, né? Quase um ano e pouco depois, ele entrou na justiça dizendo que ele não recebeu. E aí tem uma ação de R$40 mil no meu CPF. E essa ação procede ainda? Procede, porque ela está em questão, em curso. Tá? Quem me informou foi o jurídico do clube, através do Dr. Luiz de Oliveira. Pereira, existe uma conta tal assim. Vai comentando a E aí eu fui procurar saber, ver, realmente existe essa dívida minha, tá? Que está em meu nome, não está em nome do Jacareí Atlético Clube. E em relação à dívida que se fala na federação, como foi comentado, é o que eu estou sabendo. Está correndo as contas pequenas por aí. Sim, fui questionado que o Jacareí não estava jogando porque eu estava devendo na federação. Então eu participei do último arbitral. O Jaque nem esteve presente. Ninguém apareceu do Jacareí, não tinha ninguém. Eu estava lá, procurei como ex-presidente, me expliquei, olha, está acontecendo que estão falando que eu deixei uma dívida na federação e que o clube não está jogando por causa dessa situação. Então, o financeiro da federação, o jurídico, eu fui lá, ele abriu o livro. Pereira, o que tem do Jacareí são anuidades dos 5 anos que não joga, que não foram pagos pelo presidente e pela diretoria que assumiu o clube, que está hoje à frente. E que está pendente lá na Está federação. pendente. Eu soube que essa dívida estava chegando em torno de 80 mil. R$84 mil. Hoje, Mas em janeiro... Que não, é bom frisar, que não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver comigo. Em janeiro, no arbitral, estava em 84 mil. Aí eu procurei saber como que funciona isso.
Aí ele falou, porque é acumulativo. Quando você, o primeiro ano, se em caso seria 6, 6, 12. No terceiro ano é 24. É juro composto, Juro composto. Vai para 24, 25. Não pagou no terceiro ano, vai para 50. Está subindo. Não pagou no quarto ano, vai para 84. Não pagou no quinto ano, vai para 130. Então já vamos para o quarto ano, ano que vem. Então, não, já vamos para o quinto, não, 2021. Vai para 6 anos. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Agora, Pereira, então esclarecendo para o torcedor que sabe, por isso que eu fiz questão de fazer essa live com o Edson Pereira. Aliás, você teve foi prejuízo na sua administração, né? Porque eu tive seus bens penhorados, minha conta bloqueada. Durante a minha gestão, para quem não sabe, de saúde você teve também, né? Eu tive 2 infartos e um derrame no último jogo contra o Epos, dentro do campo. Fui socorrido pelo Dr. Casotti. Peraí, na época do Jacareí? Sim. Entendeu? No último jogo contra o Epos, Suzano, em casa, eu tive o início do derrame dentro do campo. E eu saí de lá, o jogo rolando, para ir para o hospital, na UTI que veio para me socorrer. E graças a Deus o Dr. Casotti estava do meu lado. Foi quem na hora que salvou a sua vida me socorreu e me encaminhou. Entendeu? Então, assim, as pessoas às vezes falam, porque elas de repente pode ser uma forma de defesa de que está sendo cobrado por uma situação que ele não está conseguindo resolver. E mesmo porque, né, nós estamos aqui na residência que você está, Pereira, a história do futebol é bem assim. Os presidentes que ganharam muito dinheiro, na verdade, estariam hoje com carros, com fazendas, o que acontece em muitos setores. Então, isso magoa. Agora, ô Pereira, você acha que isso está vindo de uma ala do Jacareí Atlético Clube, que ela está tentando tirar a responsabilidade dela de uma disputa da competição? Olha, o que eu tenho informação, a minha informação é de que a atual gestão é quem declarou isso. Eu também não posso acusar, porque eu não tenho acesso, até porque eu não conheço o atual presidente do nosso clube. E é bom também que o Flávio Carlotto com certeza vai acompanhar, não sei se a gente não está com a LIF para você interagir conosco, né? Senão a gente mudaria. Então, Flávio, você vai ter a oportunidade de falar com relação a isso. Mas daquilo que você foi à federação, então para o torcedor do Jacareí, do clube, não devo nada ao Jacareí. Eu tenho aqui, vamos mostrar. Tá? Eu tenho aqui, para que fique bem esclarecido, para você ver, tá? Tá aqui as prestações de conta dos 2 últimos anos. É verdade, aqui, ó. 2014. Aqui você 2014 e 2013. Eu pedi as 2 últimas lá. Está aqui assinado pela empresa que fazia a contabilidade e minha assinatura está aqui. E a dívida que já existia do Jacareí Atlético Clube, que é de antigos. Tá, aí eles é que tinham. A gente Quando eu assumi, já existia. E eu vou ser sincero com você, torcedor. Eu acompanho o futebol em Jacareí. Aqui está a prestação, o Pereira está mostrando para nós. Eu dei uma olhada realmente. Uma dívida, já carrega dívida de outros presidentes. Né? Inclusive, alguns presidentes, eles nem têm o CPE, que deixaram o Jacareí ou vice-versa. Se bobearem os bens dos outros presidentes, podem até ser empenhorados em razão das dívidas. É muito complexo. Agora, Pereira, por que o Jacareí, eu vejo assim, tem mais algum tempo também? Aqui foi quando eu encaminhei. Tá, então, eu e Edson Pereira declaro para os devidos fins que a partir do 16 de junho de 2015 renuncia ao cargo de presidente. O Jacareí precisa de presidente com ligações, o Jacareí precisa de um presidente com ligações políticas para resolver o problema do estádio. Nossa, aqui você está colocando que o Jaque não tinha referência política, ou naquela época, por isso foi deixado ao Léo, Pereira? Não, eu quero dizer que na verdade, no momento da interdição do Jacareí, o Jacareí foi usado como responsável pela interdição, mas na verdade a interdição foi causada por quem cedeu o estádio, não foi o Jacareí. No contrato diz, no contrato de cessão do São José diz
que o São José e a prefeitura é responsável acordaram. É responsável por qualquer adequação que seja necessário para os jogos do São José. Ah, tá. E o Jacareí foi prejudicado. E até hoje ele está penando por causa disso também. Ah, desse problema aqui? Do problema também do estádio ter sido interditado. Tá. Isso aqui, Esse documento que eu tô vendo esse aqui, depois de olha bem aqui a data, ó, você vai vendo. Depois 23 de maio de 2012, o senhor Edson Pereira, brasileiro. Apareceu essa dívida do Jacareí. 28.208,38. Que depois dá em nome da Esportes Internacional SC Limitada. Sim. Então o que acontece? A Esportes não teve passagem pelo Jacareí até me deixando. Então, mas eu estou falando assim. Então essas dívidas que estão falando já vem de antes. Tá. Só não é da sua gestão. Sim, só que estourou na minha gestão. E aí, para que eu pudesse trabalhar, eu tive que ir lá fazer o acordo, onde eu paguei a porcentagem e parcelei o restante. Certo. Então o que acontece? A minha surpresa é que estão falando coisas e que estão esquecendo de relatar que quem deixou as dívidas foi anterior à minha pessoa. Vamos entender. Então, hoje o Jacareí passa por uma situação de endividamento. Lá atrás, sim. Aliás, a única coisa que o Jacareí Atlético Clube fez de bom, eu posso até dizer aqui, foi aquele coro que ele fez com o Grego, com o seu Stavros Papadopoulos, que o Dr. Luiz fez. Depois, aliás, foi um ano de ouro do Jacareí, né? Depois disso, o Itamar pegou, o Ângelo pegou o Jaque. Mas cada um que pegou, na verdade, o Edson, eu não sei, não posso falar mais, o momento melhor do Jacareí, em que tinha as finanças em dias. Eu me lembro que até o seu Stavros Papadopoulos, ele pagava para que eu narrasse os jogos deles da categoria principal e da categoria de base. É uma época em que tinha muito dinheiro aqui. Eu não sei como é que se perdeu essa. Então, eu quando assumi o Jacareí, em 2009 eu estava assessorando o Ávila. Quando nós assumimos, o que me estranha é como o estádio funcionava com essa dívida junto ao site, sem nenhum problema. Aí como que apareceu de luz também, mas só apareceu depois que eu assumi, porque até então não aparecia nada, nunca apareceu. Você assumiu, Jacareí? Eu assumi e apareceu. Só que, graças a Deus, as pessoas que estavam me ajudando, para que o pessoal também entenda, as pessoas que estavam ajudando o Jacareí, que estavam patrocinando o Jacareí Atlético Clube, o acordo era: eu não quero nenhum dinheiro na minha mão. Eu, presidente, não quero que você, patrocinador, dê o dinheiro na mão do Pereira. Eu quero que você, por exemplo, o ônibus de viagem, você vai tratar direto com a empresa. E ela vai... Eu dei a 3 empresas para fazer a licitação e a empresa que iria pagar, quem decidia a melhor para ela. Nessa época. Isso, durante a minha gestão. Então, toda viagem era pago pela empresa, direto para a empresa de ônibus. Ou seja, você está dizendo que na verdade não passava o dinheiro pela sua mão. Não, para isso aqui, para as despesas, todos os atletas recebiam em suas contas pessoais. O depósito era feito direto na conta de cada atleta, de cada funcionário. Então, não é... Nessa época tinha um empresário que ele começava com você? Então, tinha um parceiro majoritário, que era o Antônio de Pádua, que é o Pádua, tá? E através da empresa dele, ele fazia esses pagamentos direto para cada atleta e funcionário, treinador. É como se fosse uma terceirizada que você trouxe, né? Não, na verdade é assim. Isso ou não? É, uma terceirizada. O contrato foi feito pela diretoria do Jacareí Atlético Clube de parceria. Disso. Não, quem fez o contrato foi a diretoria do Jacareí. Tá. Entendi. Foi especificado. Mesmo porque você tem um conselho deliberativo, Sim. Então você não pode fazer um contrato direto. ao bel prazer. Eu havia até feito um contrato. Aí apresentei a diretoria não concordou. Então a diretoria refez o contrato e a empresa, no caso a empresa terceirizada, ela se adequou, os dois chegaram a um acordo e fizeram
o contrato de 5 anos, que seria de 5 anos. Tá. Entendeu? Então, toda essa parte financeira, fora as pessoas que ajudavam o Jacareí, tá? Apoiavam. Que apoiavam, era diretamente com os atletas, com as pessoas. O que a gente fazia? Por exemplo, uma passagem durante o trabalho, Sim. que eu me lembrei. Durante uma partida nós ganhamos aqui, o time estava sobe, não sobe, foi a segunda melhor campanha do Jacareí até hoje, na minha gestão, na nossa gestão. Quem era o treinador? Era o Jusemar. Ah, o Jusemar. Grande Jusemar, hein? Tá ligado aí. Então, aí, nessa ocasião, um abraço para ele, que agradeço. Ele está na equipe de esportes, tá? E eu agradeço a ele por tudo que ele fez para nos ajudar. Ele chegou até a minha pessoa e para me dar um dinheiro para distribuir para os jogadores. Para ajudá-los. Para dar como premiação pela vitória. E eu falei para ele, você vai ter o prazer de entregar pessoalmente ao capitão. Que bacana, doutor Zé. Sensacional, hein? Você... Amante do esporte. Sim, e eu levei ele dentro do vestiário e deixei ele lá, e eu não sei nem o que ele deu. Eu sei que ele deu uma premiação. Que maravilha. Parabéns, doutor Zé Bedinaschi. E ele sempre quis ajudar. Então, a minha... E até hoje, né? Isso. A minha linha era o seguinte, eu não entrar nesse método de, me dá o dinheiro que eu resolvo. Não. Se você quer ajudar o clube, você pode vir aqui às claras e você vai fazer o que você quer fazer. O importante é proporcionar ao atleta a melhor condição possível dentro daquela possibilidade. E daquela competição que ele está disputando, né? Dentro da competição. Agora, você está com um papel do lado, esse papel... Não, esse é o título, esse título aqui, o que representa? Esse título foi a época que o Jacareí emprestou o campo para o São José? Não emprestou não, que nós concordamos aqui que está, só para os torcedores, título benemérito, aí você está vendo aí, título benemérito, esse certificado sendo conferido ao Edson Pereira da Silva. Esse aqui foi em razão do auxílio que foi dado? Hoje você faz parte do São José também ou não? É assim, vamos dizer que assim, acho que o respeito que eu tenho ao São José Esporte Clube, as pessoas que, é uma guerra, o futebol na verdade, é uma batalha muito grande fora do campo para que os atletas apresentem aquele espetáculo, você melhor do que ninguém sabe. Então a gente sabe que as dificuldades aparecem do nada. Então o São José naquele momento a gente fez o que podia de melhor pelo São José, sabe? Então a retribuição do São José para com a minha pessoa foi me presenteando na época do presidente com o Geleia, né? Isso, o senhor Benevides, eu não lembro o nome dele agora. Então Benevides Fernandes, que é o Geleia, que na verdade hoje o torcedor de São José não pode nem pensar, não a pessoa do presidente de São José, em razão do buraco que está o São José mas hoje. a diretoria do São José se uniu e me presenteou com esse título. Agora, é um prazer. Pereira, a gente vai adiantando, são 3h19, vamos chegar a 3h30 nessa live. Então vamos esclarecer aqui. Então o torcedor, o Jaque não está disputando, não disputou os últimos campeonatos paulistas da 4ª divisão, não foi por culpa do Edson Pereira, fica claro. Então ele falou bem claro, que isso eu já sabia, que todos os presidentes que passam pelo Jacareí Atlético Clube, as dívidas daquela gestão estão atreladas a seu CPF. Sim. Evidente que alguns presidentes tiveram que rebolar para resolver essa questão. Porque o presidente bobear pedir até a casa. A coisa ficou feia. Bons presidentes. Então, é que eu falo para você, hoje, por exemplo, não vamos falar mal do Carlos, porque ele não está aqui. Muito pelo contrário. Essa iniciativa da atual administração do Jacareí Atlético Clube não disputar as competições da Federação Paulista de Futebol. Na sua concepção, se você fosse presidente, voltasse, você brigaria para esse clube voltar a disputar a competição? Na verdade, eu procurei a diretoria me propondo a voltar a assumir o Jacareí para poder tentar trazê-lo de volta às competições. Isso como presidente ou como dirigente? Como presidente, porque as pessoas que eu tenho hoje no meio já falam assim, Pereira, se você for o presidente,
a gente já sabe que tem dívida, sabe que tem as coisas, a gente vai ajudar você. Você teria algum empresário, né? Porque hoje a gente vê que cada presidente tem a sua característica, por exemplo. Sim. Eu lembro do Ângelo, eu lembro do Ávila, eu lembro do Ademir Neri, né? Ademir Neri que pegou uma das melhores faces ali no Jacareí, porque grande abraço ao empresário, né? Respeitado, porque pegou uma época em que se podia ainda o poder público auxiliar no time. Sim. Eu me lembro muito bem. Isso não era ilegal. Não era. Então ele pegou uma fase, o time subiu, sim, caiu depois, que o Arouca entrou, o prefeito mudou tudo. Quer dizer, hoje, por exemplo, hoje eu estava falando com o secretário de esportes, o Marcelo Fortes, que nós temos um monstro parado ali na Estrada Velha. Um monstro que fica praticamente o tempo todo adormecido. Vamos dizer que tem um elefante branco. É, o elefante branco. Então, mas agora com o Covid seria difícil falar, porque o Noroeste está todo mundo embolado hoje. Que fique bem claro. Todos os clubes vão ter que se reinventar, se reestruturar para dar continuidade. Mas com essa situação, o Jacareí já não teve a condição de voltar mais. Então, o grande problema é saber, hoje, a pergunta que você me fez, o que eu faria, né? Qual seria a solução? Eu acho assim, primeiro, eu acho que talvez, vamos dizer, talvez, o atual presidente, que eu não conheço, espero que ele tenha uma ótima sorte à frente do Jacareí, né? Ele já está, acho que há 4 anos, tá administrando. Sei que não é fácil, tá? Mas eu acho que, primeiro ponto, ele teria que ter entrado em contato comigo para saber qual é a real situação do Jacareí, porque eu fui o último presidente. Para se esclarecer. Naquele momento e tal. Mas tudo bem, teria dificuldade porque eu estava no Rio de Janeiro, mas antes de eu ir para o Rio, eu fiquei 1 ano ainda em Jacareí. Eu estava aqui. Eu tinha contato com o seu Júlio, seu Julinho. Grande Julinho, que passou também pelo Jacareí. Sim, tinha o seu Luiz, tinha o Pedro Mota, que tem meu telefone, tem meu zap, tem tudo. Pedro Mota. Então, assim, eu acho que faltou uma questão de, talvez dele, de humildade, tá? De chegar para mim e falar, presidente, como que ficou realmente a situação do Jacareí? Porque uma coisa é eu passar. E outra coisa é você ouvir de pessoas, é bom, pega, vamos, que é assim. Mas a pessoa não está passando a real situação do clube. E você viveu a realidade. E eu vivi de 2009, de 2008, vou dizer para você, de 2008 a 2014. Até 2015, quando ninguém queria assumir, e aí eu fiz a renúncia. Então, eu acho que faltou um pouquinho de jogo de cintura dele. Pelo que eu estou sabendo, é uma pessoa que tem sucesso empresarial, né? Bem sucedida, graças a Deus, tá? E que, de repente, no ramo do futebol, ele não esteja acostumado. É diferente. O Carlotto, ele comandou muito bem o basquete, eu já conversei com ele por várias vezes. Sim. Depois a gente vai, né, Carlos, a gente vai marcar também uma live com você para você ter o seu posicionamento. Porque eu vejo que para o futebol, eu me lembro do José Antero de Paiva Grilo, vereador que foi vereador, o Zé, inclusive, agora está cuidando dos netos e tal. Que foi campeão na época dele, se eu não me engano. O Zé, exatamente. Que foi a melhor fase do Jacareí. Que estava ele e o Ademir Neri naquela época. Sim. Depois você teve o Toninho Cândia também, que passou pelo Jacareí Atlético Clube. Então, na verdade, resumindo, hoje, por exemplo, você não precisa dizer o tanto você está fazendo no estádio. Mas você precisa dizer o porquê que as coisas não estão acontecendo ali no futebol. Porque o Jacareí Atlético Clube é um time de futebol. Sim, eu só gostaria que eles que estão à frente hoje do Jacareí sejam as claras com todo mundo do que realmente está acontecendo. E não, por exemplo, ele não sabe colocar em cima da minha pessoa uma condição que não é real. Porque o Jacareí não está jogando hoje porque ele não adequou o estádio para a competição. Existe muita coisa para fazer? Existe. Então, o que a federação me passou foi que os laudos do Jacareí Atlético Clube não foram entregues. Isso que você dos laudos foi recente, então. Você teve porque o ano passado eles me ligaram dizendo que eu não havia feito prestação de conta.
Tá, E que o Jacareí 2019. de 2014. Ah, tá. Que o Jacareí não fez prestação de conta de 2014. Na sua gestão, Na minha isso gestão. estava inviabilizando o A clube participação de futebol. do Isso clube. não tem nada a ver com a história. Tá aí, ó. Isso. Aí, o que acontece? Eu liguei na federação, a federação me passou tudo que tinha. Tá. Então, quer dizer, foi resolvido o problema da, Tá aqui a documentação. pra esclarecido gente ver. Isso. né, que foi Ele feito. vai fotografar direitinho para você Sim. olhar depois. E aí, em questão, né, se ele não disputou, é porque eu sei que para liberar o estádio não é igual liberar para o campeonato amador. É bem diferente, né? Porque a exigência, né, é rápido para você. Não ver. pode mostrar enquanto isso? Você vai ver o seu tempo também? Não. Ó, precisa desse laudo, Ah, tá. Tá. Esse é o laudo do estádio. um deles. Um deles, né? Tá? Aqui, ó. Identificação, Incêndio. laudo de prevenção de combate a incêndio. E Sim. parece que esse o Carloto falou para mim que tinha conseguido. Então, mas ele conseguiu agora, mas pelo que eu tô sabendo. Então tá aqui, ó. Tá. Aqui, ó. Laudo de prevenção de combate direitinho, Tá. esse é do Corpo de Bombeiros. Esse aqui é o da Polícia Militar. Aqui. Aí, ó. Pegou aí, Ah, tá. tá? E esse aqui. Aí você tendo esse. Aí lá no final tá lá aprovado, Tá. tá? E a vistoria técnica. Alvará. Alvará. Isso, tá vendo? Tudo aqui, Na ó. sua gestão, isso tudo que Tudo. está aqui está correto. Tá correto. Então tá aí, pessoal. Você que está acompanhando, o Edson tinha comentado. Então tá aí a documentação, né, para quem quiser ver. O Edson, eu acho que esse ponto já esclarecemos. Sim, Não tem e nada- agora assim, infelizmente eu torço porque eu sou apaixonado pelo Jacareí, né? Foi o clube que abriu as portas para mim, que me deu essa oportunidade. E assim, a gente eu até queria ajudar, mas o que eu escutei até do seu Julinho, O Julinho é uma pessoa muito sim, bacana. do seu Julinho, do seu Sidney, que é o Alvarenga, que são são pessoas maravilhosas. Não, são pessoas neutras. Que o né? preço- Aliás, eu vou falar para você, desculpa interromper. Seu Julinho, Sidney, inclusive, na verdade, não é que nós não somos políticos, né? Sim. Eles não fazem politicagem. Tem que separar uma coisa. Sim. Política é saudável, politicagem é o que faz esse Sim. país fazer. Então, ou seja, a gente percebe que é uma tendência de desvirtuar as coisas, é isso? Sim, então assim, eles, quando a atual gestão assumiu, falou assim, não, Pereira, eles não querem ninguém que tenha passado na gestão do Jacareí mais. Eles querem tudo novo, mudar tudo. Falei, legal, mudou. E parou. Só que o seguinte, a gente teria como ajudar de alguma forma. Você entendeu? Mas já que a pessoa assumiu sozinho, falou que ele resolveria Sim, o tem o problema, direito. eu tenho que respeitar Sim. o direito dele, né? E torcer para que ele consiga resolver. Só que não é fácil. Como, por exemplo, a situação do Jusemar. Vou entrar numa questão. Jusemar, grande Jusemar de Souza, um abraço, meu amigo. Independente de ser meu amigo, eu mandei ele embora. Na época que já não estava rendendo, houve conflitos, normal. Que é Só natural. que, para esclarecer, chegaram para mim e perguntaram por que o Jusemar entrou na justiça contra o Jacareí. Eu falei, mas quem falou? Não, a atual diretoria. E entrou mesmo. Que eu saiba, nunca entrou, porque eu Eu estou tive sempre contato com com o Jusemar. eu estou sempre com ele, eu fiz esse questionamento a ele. Pô, você entrou contra o Jacareí, você recebeu tudo em dia, você tudo. Ele, não, nunca entrei contra o Jacareí. Então, tem alguém aí Alguém está falando. comentando informações Então, assim, inverídicas. que fique bem claro. Jusemar nunca entrou contra o Jacareí na justiça pedindo qualquer indenização. Ok. Tá? Então poderia até voltar super. Não, eu acho assim, se juntasse as pessoas da cidade O realmente alemão, num bem comum. Você falou uma coisa, você tem visto o alemão. O alemão tem uma raiz do Jacareí, eu acho que antes de você. O alemão falou assim para mim, Luiz, eu nunca tive a oportunidade de comandar as categorias de base. E o alemão é um do que pegou o Jacareí naquelas vacas magras. Então, aí vem uma questão boa que você levantou. Ariovaldo Neves. Ariovaldo Neves. Meu irmão, eu tenho, às vezes até fico sem jeito, porque foi ele que me colocou como, eu já estava no clube, e ele que me colocou como treinador de goleiro, preparador de goleiro da comissão dele. Tem uma foto dele com você. Sim, preparador de goleiro, foi ele que me deu a oportunidade. Depois nós fomos para Jales, trabalhamos juntos, e eu devo a ele muita coisa.
E quando eu era o gestor do Jacareí, eu até queria colocá-lo como treinador. O problema é que existe a terceirização. Não permite. E a terceirização tinha vamos dizer assim, a mentalidade dela do que ela queria. E eu conhecendo o alemão como a gente conhece, eles não conseguiriam trabalhar junto. Ah, tá. Não. A filosofia de trabalho do alemão, ele sempre foi independente para tomar decisões. Sim, uma terceirizada é a manda do clube, praticamente. Né? Tanto é que o Jusemar foi o dono da empresa que chegou para mim e falou: está na hora de tocar o treinador, eu não estou mais satisfeito com ele. Então você resolve aí. Eu tenho que tomar a atitude que na verdade, o clube está sob o comando da empresa. Não era eu que decidia. Ah, tá. Entendeu? Assim, eu respeitava, eu dava uma opinião, mas quem decide é a empresa, porque é ela que coloca o dinheiro. Ela que faz o pagamento, é ela que tomava a iniciativa. Então a gente procurou seguir a linha para quê? Sempre foi difícil arrumar investidores. Sim. Sempre foi. E você encontra um parceiro que, dentro das possibilidades, está cumprindo com o trabalho, mesmo sendo um trabalho simples, mas está andando. Mas o seu Stravos, Papadopoulos, que investiu tanto no Jacareí Atlético Clube, quando o time chegava na reta final da competição, alguns jogadores iam para a Grécia. Sim, então, eu penso assim, a minha opinião de terceirização no futebol. Quem manda é o terceirizado. Isso também aconteceu com o Jacareí na época do estádio, beleza. A diferença... Mas mas a diferença são os objetivos. Ah, sim. Qual era o objetivo dos gregos? Não sei, porque eu não participava. Era revelar o jogador. Sim, revelou. Não, revelou e deixou no estádio, sim, cumpriu com as suas obrigações, sim, mas você falou bem. Sim, são os objetivos. O objetivo da empresa também aqui era chegar e vender jogadores. Mas porque você só vende também, você só revela e vende se você chegar. Se você não chegar, você não vai vender ninguém. A não ser que você tenha o clube lá fora e você vai fazer uma ponte, prepara aquele... Todas as terceirizadas, então, nem todas não, à exceção daquelas que querem que o time suba, ou elas querem que o time suba para vender mais jogador? Algumas querem que o time suba para vender jogador, outras querem só revelar e despontou, vende e vai embora. O mercado é isso, é capitalismo. É verdade. Tá? Então, assim, o Jacareí Atlético Clube, eu acho que é uma potência. Tá? É uma potência. É uma potência na região. Todo mundo fala bem em qualquer lugar. A federação está sempre me ligando. Eu estou sempre conversando com as pessoas. As pessoas, por que eu não pego o clube de volta? Eu falei, eu não posso porque tem uma diretoria, existe uma gestão. E não é assim, chegar lá, pegar e tocar. Ô Edson, desculpa, você vai falar sobre isso. Eu tive conversando com o presidente do Mantiqueira. Dado. Ele comprou uma fazenda lá em CT do Mantiqueira. Sim, eu conheço. Eu fiz uma entrevista com ele, ele dizia que ele sempre estava no vermelho. Eu estranhei, puxa, até como no vermelho? Quer dizer, um empresário entra numa dessa para estar no vermelho, não critica, ele falou... Por exemplo, o Pádua. O que é vermelho para o empresário? Por exemplo, o Antônio de Pádua, o Pádua. Quando ele me procurou para me ajudar, na verdade, no jogo contra o Capivariano, a gente jogando em Capivari, e eu estava numa correria muito grande, porque a gente tinha que conseguir o ônibus para viagem, aquelas coisas todas. E ele falou, por que você está nessa correria? Eu falei, não, eu estou correndo atrás, ligando para um para outro, para a gente levantar um dinheiro para viagem. Sim. Que é para ônibus, hotel, refeição, e assim vai. Então ele falou, não, vê quanto custa que eu vou mandar o dinheiro para você. Precisa, né? Custa tanto. Aí ele fez a pesquisa dele, então eu vou pagar lá o restaurante, eu vou pagar o ônibus, tal. Então a empresa é essa, é a AIRES, tal, que é a que faz mais em conta pra gente. E foi assim que foi feito. Aí depois ele me procurou e falou, vem cá, você está sozinho? Eu falei, não, eu tenho algumas pessoas que ajudam, mas um pouquinho daqui, um pouquinho dali, a gente está levando. Então, vamos fazer um contrato assim, aí eu assumo daqui em diante. Foi feito. Agora, a sua saída do Jacareí, Pedro, estamos avançando por causa Sim. Você renunciou por quê? Por quê? Porque devido a alguns problemas, né, de tudo que estava aparecendo de saúde, eu tive 2 infartos, eu tive um derrame, e o médico chegou para mim e falou, se você continuar no ritmo que você está, você não vai ver suas filhas crescerem. Graças a Deus. Então, eu tentei ainda segurar mais um pouco,
levei até o final, foi quando eu tive o derrame, entendeu? E aí a minha família, a minha esposa, a minha filha mais velha, que hoje mora nos Estados Unidos, graças a Deus, pai, o senhor vai morrer pelo clube, você sozinho, e a gente vai ficar aqui, então eu tomei a decisão, sei que não agrada a ninguém, não é bom para ninguém, mas eu tive que me afastar, me recuperar um pouco, fazer as coisinhas, e hoje eu estou mais tranquilo, eu já trabalhei no clube lá no Rio, na Série B, eu vim devagarzinho, voltando, e hoje eu estou entrando com força em alguns projetos no Rio, em São Paulo e no Mato Grosso. Tá? E assim, gostaria também de aproveitar para agradecer algumas pessoas que nos ajudaram naquela época, que eu não tive a oportunidade, tá? Tipo assim, o Júnior Raad, que nos ajudou, ninguém sabe, porque ele que não queria aparecer, não precisava de divulgação. O Júnior Raad, que nos ajudou com viagens, ao Hernani, que era secretário de esporte, Hernani Barreto, um abraço, obrigado, meu amigo. E na hora do sufoco, ali, quando a gente não tinha mais a quem recorrer, ele chegou junto com ônibus, com as milhas que a prefeitura tinha sobrando. O pessoal que ajudou com os hotéis, entendeu? Teve também? Teve. Que não era só isso, mas as pessoas faziam diretamente. Você entendeu? Então o Jacareí, naquela gestão, foi tocada desse jeito. Você pode me ajudar nisso? Posso. Quanto é? É tanto. Me dá o telefone da empresa. E lá eles negociavam e acertavam. Então eu só ligava, o ônibus vai encostar aí tal hora. Quer dizer, nesse sentido você foi bem assessorado? Sim. Beleza, são 20 para as 4. Tá, então se eu terminar. Ao Sérgio, eles chamam Sérgio Coutinho, eu conheço como Foguinho. Ah, tá. Sérgio Coutinho. O Sérgio Coutinho, se me falar a memória, ele manteve contato comigo. Ele até é uma das pessoas que estão, se me falar a memória, ele ser candidato a vereador agora. Eu não... É o Sérgio. Então o Sérgio também te ajudou? Ajudou. Foguinho? Ele correu nas empresas para ajudar. Filho do Décio, Fortaleza. Isso, ele correu nas empresas para arrecadar fundos, para ajudar a gente em viagem, em alimentação. Então não é de hoje que o Foguinho batalha pelo futebol. Não, o Marcão, da Santa Helena. O Marcão, grande abraço ao Marcão, hein? Aliás, é o que... inclusive a Santa Helena agora, coitado, com essa questão da crise no país, mas o Marcão sempre gostou mesmo, já nos ajudou, também. Ele conseguiu a alimentação, que aí deu aquela... porque nós já tínhamos uma pessoa de São Paulo que dava 1 tonelada por mês pra gente. Acho que eu lembro dessa época. Sim. Então, aí as coisas foram melhorando, mas essas pessoas nos ajudaram muito. Então, Foguinho, um abraço, obrigado por tudo, é a oportunidade que eu estou tendo de agradecer. Não, é verdade. E ele acompanha o Campo Neutro. Então, nos seus então, projetos. Quer dizer, se ele. Foguinho, tem várias pessoas que são pré-candidatas a vereador, mas o Foguinho, quer dizer, não é no oportunismo do esporte, então, né? Não, sem batalha. Sempre ajudou nos bastidores, correu, ia na secretaria, falava com o Hernani, falava com um empresário daqui, ajuda os meninos, eles estão lá na correria e tal. Por quê? Nós não podíamos falar em nome do Jacareí. Agora, nessa época, o futebol amador tinha livre acesso ao estádio para uso ou não? Tinha. Agora, o acordo que nós tínhamos com a Secretaria de Esporte era só semifinais e finais e um jogo de importância, tipo Meia Garcia. Isso porque o time estava em atividade, né? Isso. Então, assim, quando a gente jogava fora, se tivesse algum jogo que a Secretaria quisesse colocar, a única coisa que nós pedíamos, que limpasse o estádio após o uso. Isso era feito? E que se marcasse o campo, traz uma lata de tinta, muitas vezes eles levavam a tinta. Outra pergunta, uma pergunta curiosa, né? O estádio do Jacareí pode ser alugado? Na sua época não podia ser alugado? Não. Até porque como é que você vai alugar um patrimônio da cidade? Mas se esse aluguel for para a despesa que você tem ali? Não, a prefeitura ela só dava permissão de uso para usar. Então é o seguinte, se alguém quisesse alugar o estádio ou pedir emprestado para alguma coisa, teria que ir na Secretaria de Esporte, pedir um ofício. Certo. Esse ofício era apresentado ao Jacareí, ao presidente, o presidente dava o deferia ou indeferia. Como nós tínhamos uma obrigação de bimestral fazer um relatório e levar à secretaria do que era feito no estádio. De pintura,
de poda da grama, de limpeza De externa. 2 em 2 meses? A cada 2 meses, e de vez em quando 3 Isso fazia meses. parte do acordo. Sim. Há uma permissão de uso. Sim. Nessa permissão de uso tinha isso. Eu tinha que fazer isso no estádio. Pintura, manutenção, limpeza. De 2 em 2 2 meses. em 2 meses eu tinha que apresentar o relatório do que foi feito para que a secretaria tivesse o que apresentar ao prefeito para justificar também a permissão de uso. Entendeu? Tá. Então, essas coisas eram direcionadas e a gente fazia. Então, a gente não podia alugar porque o estádio ele é do município, ele é da cidade. E isso continua até hoje? Eu não sei, eu não posso te dizer. Eu vou depois perguntar para o Carlos sobre isso. São faltando aí 18, 19 para as 4. Quer acrescentar mais alguma coisa, Pedro? Não, quero agradecer a todos, ao seu Ávila, seu Benedito Pereira de Ávila, Grande Ávila. meu amigo. Você lembra do Toninho Cândia também? Sim, Toninho Cândia. Itamar Alves, Ângelo, o Ângelo, quando eu comecei no Jacareí, era o Ângelo presidente ainda. Coitado, ele perdeu muito cabelo no Jacareí também. Entendeu? Então, assim, eu sei o que ele passou, eu sei o que o Itamar passou, eu sei que todos passaram, todo presidente. Teve algum presidente ou que se teve... Eu acho que o único, né, mesmo porque teve uma grande parceria, foi o Dr. Luiz de Oliveira que trouxe... Eu tenho para mim que, vou falar, alguns podem ficar chateados, mas eu acho que o Jacareí se resume ao Dr. Luiz de Oliveira. Sim. É uma pessoa que... É a simbologia do Jacareí. Ele é Jacareí de coração. Ele realmente ama o Jacareí como o seu Julinho, como o Sidney. Esses amam realmente o Jacareí. Tá. E eu aprendi a amar o Jacareí com eles. Porque eles não medem esforços para o Jacareí. Eu já vi o Sidney pela rua correndo. Sim. Seu Julinho preocupado com alguma coisa. Sempre disposto a ajudar, sempre correndo atrás, sem pedir nada de troca, sem nada. Então, assim, eu só tenho a agradecer a essas pessoas a oportunidade que eu tive de tentar ajudar o Jacareí a alguma coisa, a algo melhor, e dizer que eu estou aqui à disposição do Jacareí. Eu ia fazer essa pergunta, você fica à vontade, mesmo porque você não é para fazer críticas aqui, nós estamos no período eleitoral, você morou muito em Jacareí. Você teria uma ideia de qual foi o melhor prefeito, ou foi ou está sendo, para o Jacareí até para o clube? Olha, o melhor prefeito seria o que infelizmente... Denésio Rodrigues Amota? O que acho que faleceu, que... o Arouca? Não, o Davilino? Davilino. Que passa... Que tinha ótimas propostas, tinha ótimas coisas para o futebol, para o esporte. Depois ele faleceu, o Hamilton, depois sim, aí ele ouvia bastante, ele tentaria sempre... né? Ele tinha um leque mais aberto para conversar. Uma tendência. Isso. E depois o Hamilton foi excelente comigo, pelo menos na minha gestão. Não teve problema. Não tive problema. Não, nunca tive problema com nenhum prefeito. Você entendeu? Eu nunca tive nenhum problema, porque eu nunca tive cunho político. Certo. Eu nunca quis ser vereador, deputado, seja o que for de político, que não é meu métier. Não é meu métier, não é meu objetivo, entendeu? Mas também nunca me neguei a ajudar, a ouvir e entender o outro lado também. Sim, porque faz parte, né? Sim. Só que assim, às vezes a gente não entende determinadas atitudes, entendeu? Mas a gente tem que respeitar. Porque tem uma lei orgânica do município. A pessoa tem que procurar ver a lei orgânica, o que pode, o que não pode. Não é só chegar e falar. Você entendeu? Então eu nunca critiquei ninguém do Jacareí ou da Liga. Não vou criticar. Por quê? Porque existe uma lei orgânica no município e cada instituição tem suas diretrizes. Sim, para ser seguida. Sim. Né? Ou você vai naquela linha ou então você não vai. Não adianta você debater com uma coisa que você não vai fazer. É verdade. Você entendeu, Luiz Carlos? Então, assim, queria agradecer a você, que sempre esteve nos apoiando, ao Fábio Moraes. Fábio, somos ao Sérgio Silva. Sérgio, tô com saudade do Sérgio. Um abraço para vocês que são meus amigos. O Sérgio não tem trava na língua não, hein? Sim, o Sérgio não tem que puxar saco de ninguém, né, Sérgio? Mas ele é autêntico, como todos nós somos autênticos. Não, o Sérgio, ele é bem autêntico. Não, mas... O que chamou muito a atenção do Sérgio Silva, o Sérgio começou comigo aí nos programas, o Sérgio tem que falar para você, eu concordo ou discordo,
E na verdade eu acho que o jornalista tem que ser transparente, né? Sim. Que nem, por exemplo, o torcedor deve estar questionando, por que você está fazendo uma live com o Edson Pereira hoje? Porque a pauta me chamou a atenção. Né? Porque como o Campo Neutro ele tem um acesso muito grande até o meu Facebook, agora aquelas pessoas que se sentirem ofendidas por aquilo que o Pereira falou, eu estarei à disposição para fazer a mesma live. Então você torcedor, porque na verdade nós estamos numa época de pandemia e aí sobrou, porque eu sou funcionário público do Estado na durante a semana. Mas você falou bem, o Sérgio Silva, sim. Ainda tem jornalista que não gosta dele pela sinceridade dele. E eu admiro o Sérgio. Mas eu também às vezes sou mal interpretado, porque se tiver que falar, eu vou falar. Eu não tenho que passar a mão na cabeça de ninguém. Eu estou errado, eu tenho que ouvir também. Tá? Então, assim, eu admiro muito todos vocês por essa transparência, por essa clareza de ter que falar. E aqui ninguém está ofendendo ninguém está prejudicando ninguém. Só estou esclarecendo de que o Jacareí Atlético Clube ele não está atuando porque não conseguiu deixar o estádio apto para a competição. Isso. E porque existe uma pendência na federação, que a federação me passou, que é as anuidades que são duplicadas, são acumulativas, mas que também se chegar lá e tiver um bom relacionamento, tem acordo para fazer passar. Não deixar em branco, o Fábio da Triunfante também foi uma pessoa que colocou placas de propaganda lá da empresa, que ele era representante, e nos ajudou demais. Ele fazia permuta de produtos da empresa dele e repassava para alguns atletas os salários dele, ele através disso. Então, meu amigo, um abraço, obrigado. E outras pessoas mais que a gente não vai ter tanto tempo para estar agradecendo. No mais é isso, meu amigo. Obrigado. Tá? Gente, olha só que beleza o nosso café aqui, ó. Que joia, hein? Olha. Bom, torcedor, obrigado você que esteve nos acompanhando. Para agradecer ao Edson Pereira, ex-presidente do Jacareí Atlético Clube, que quis esclarecer com relação às pessoas que estão falando aí, que em razão de uma dívida que ele teria na gestão dele, estaria atrapalhando o clube a disputar esses últimos anos do campeonato da segunda ano. Então isso não procede. Ele mostrou aqui a documentação, está tudo em dia, em razão do JAC não ter pagado essas anuidades, em razão das condições do estádio. Inclusive o presidente não foi nem no conselho arbitral, né? Não apareceu porque eu estava presente. Mas será que justifica o coronavírus? Tinha quantos presidentes? Não, estavam todos os presidentes, já foi antes do corona isso. Então, na verdade, estavam todos. Mas, Flávio, eu não estou falando mal de você não, mas estou à disposição. Mas de repente ele já devia ter oficializado que não iria Sim, participar. o Flávio já estava aí, o ano passado ele falou. Ô, gente, o Edson deu uma ideia muito boa para mim. Todo sábado ou final de semana a gente vai tentar ouvir alguém aí do esporte. Eu marquei, inclusive, de ouvir o Boy Preto, né? Sim. O Boy teve passagem pelo Jacaré, o Boy Preto ou não? Tem o Boy Branco, o Boy tem do esporte amador e tal. Inclusive o Boy tem visitado a Catedral da Paz, viu, Boy? O Boy quer acompanhar a nossa live. Ele hoje está ali ao lado do pessoal do Vila Formosa ali e tal. E eu estou devendo uma visita para ele. Vou pagar essa visita, viu? Gente, obrigado, um abraço. Seu Campo Neutro, vocês vão ficar com a imagem do Edson Pereira, eu vou fechando o nosso trabalho. Qualquer coisa, você interage aí, se você discordou de alguma coisa, deixa o seu contato aí, que eu vou manter contato com você, evidentemente, entre hoje e amanhã, porque durante a semana esse estado suba mais. Um grande abraço e até a próxima.